sempre entendemos a importância, né, de dizimar e ofertar, né? Então, desde que a gente, né, se converteu, né, soube da importância, a gente sempre procurou fazer, né, da maneira certa. Muitas vezes a gente não entendia alguns aspectos, mas com o tempo nós fomos melhorando, aperfeiçoando, até a gente fazer da maneira correta. Eu me batizei com 13 para 14 anos, então sempre aprendi muito, mas não tinha renda. Depois que comecei a ter renda, dei bastante valor a esse ponto. E desde que eu e Jeremias casamos, a gente sempre valorizou muito isso e sempre fomos dizimantes e ofertantes desde que tivemos renda própria. Para nós, sempre foi muito clara a questão do dízimo, então sempre fomos muito certinhos no dízimo. Virou a chavinha para nós a questão da oferta, num período depois já de casado ali, então a gente foi dando mais valor para o pacto de oferta. A gente antes dava meio aleatória a oferta, mas sempre achamos muito importantes ensinar as crianças isso desde bem novinho. Então o João, desde que praticamente nasceu ali, né, pouco tempo já da sua existência, a gente sempre ensinou ele a dizimar, a ofertar, então sempre tivemos essa, não digo cultura, porque não é cultura, essa forma correta da gente levar o dízimo e a oferta, sempre certinho. Nós sempre priorizamos, né, tanto que a gente sempre destina um valor, né, todo mês para eles, e eles sempre entregam, né, o dízimo deles, a ofertinha deles, e também sempre quando eles ganham um presentinho da avó, por exemplo, algum valor também do vô, da avó, a gente sempre ensina ele primeiro tirar o dízimo, a oferta e levar para o Senhor. A Letícia desde que nasceu, que a gente já havia aprendido, né? O João ali, eu acredito que 1 ano de idade ali, ele já era ofertante, a gente começou a dar um dinheiro como mesada, um dinheiro mais assim para ele dizimar depois que ele cresceu um pouquinho mais e começou a entender um pouquinho, mas sempre ensinamos desde muito novo, não consigo nem dizer aqui a idade que ele tinha, mas sempre desde novinho a gente ensinou essa importância de estar separando o valor de Deus. E o principal que a gente gosta bastante de fazer aqui em casa é de ser das primícias. Sempre a primeira coisa que a gente faz é tirar o dízimo e a oferta para depois fazer as outras coisas. Nós temos o nosso orçamento mensal, né, as entradas do que a gente recebe, e tem um caderninho de anotação nosso das entradas bem certinho, e sempre ali o que nós colocamos primeiro ali é o dízimo e a oferta, escrito bem certinho ali, e depois nós vamos detalhando as outras coisas, né, na verdade, mas o dinheiro a gente já tira das primícias antes de fazer qualquer outra coisa, né? E também a gente ensinou para eles que nós aprendemos um pouco mais tarde sobre o pacto, a importância de ter um pacto de oferta. Então isso para nós é bem relevante também, porque nós começamos com um percentual, achamos que poderíamos aumentar. O João e a Lê acho que já era menor ainda, o João já entendia um pouquinho mais. A gente explicou para ele que o valor a gente achava que poderíamos aumentar, que podia melhorar o pacto, e aumentamos em porcentagem, ensinamos isso para ele. Já aumentamos pela 3ª vez, vemos muitas bênçãos com esse progresso, assim, a gente vê muitas bênçãos na nossa família. Eu acho que na verdade, como eu já nasci já ali aprendendo, já praticando a entrega das ofertas do pacto ali, para mim ficou meio que normal. Por causa que eu sei que uma porcentagem do que eu recebo tem que ser sempre de Deus. Então quando eu recebo, a primeira coisa que eu faço antes de aplicar aquele dinheiro, eu tiro a porcentagem que eu destinada, entrego, coloco no meu cartão e eu entrego ao Senhor lá na cesta. A Bíblia sempre diz que Deus, tudo é de Deus, só que partes Ele só pede um pouco de nós, porque Ele sabe de que nós temos que dar isso de coração. Isso pra mim é como uma festa de aniversário. Às vezes eu dou só o dinheiro e com dízimo. Às vezes só oferta e às vezes com o dízimo. Antes dela começar a assinar, a sofrência do Itamar, porque ela tinha que rabiscar ali no nominho dela, né? Daí agora a alegria é que ela escreve o nome, né, Letícia? Agora ela consegue escrever o nome dela ali. Eu coloco o valor e o meu nome. Se a gente recebe, que nem o pai disse, alguma entrada, um presente às vezes da avó, às vezes a mãe dá um valor pra nós ali, a gente tira a porcentagem desse valor. Tem sido uma bênção, né, ser fiel a Deus, né? Sempre quando a gente devolve, né, a gente devolve feliz, com gratidão, né?
E Deus tem abençoado muito a nossa família, que nem a Lê, eu, a Dani. Né? A gente, graças a Deus, as bênçãos dele, a gente não tem gastado, né, em farmácia, com remédio, com nada. Então a gente vê, por exemplo, assim, não sofre acidentes, por exemplo. Deus ele tem nos amparado em todos os aspectos, né? As crianças vão na aula, voltam bem, né, tudo certinho. E principalmente na área da doença, né? A doença não tem batido a nossa porta porque nós cremos que Deus ele tem nos abençoado pela nossa fidelidade também. E Deus recompensa todo fiel, Ele ajuda, Ele ampara, que nem o Pai disse. A gente foi muito abençoado nesse ponto da doença. A gente não sofre com nada, a gente não é que não sofre com nada, mas a gente sofre bem pouco. É raro quando a gente pega uma gripe, desde o mais básico até o mais avançado ali. E eu digo que todos temos que ser fiéis, porque cada pessoa tem sua necessidade. E se você se entregar totalmente a Deus e ser fiel a Ele, Ele vai te ajudar no que você ter essa necessidade ali pedir. Jesus é muito bom para nossa vida e Ele ama a gente. Primeiro Deus!